A paz do Senhor Jesus, igreja. Nessa manhã, eu quero compartilhar com você algo sobrenatural que o Senhor, trouxe a minha reflexão com uma experiência nessa madrugada. Se encontra no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 22, que diz assim: E Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Versículo 2: E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram eles e uns 400 homens. Uma palavra poderosa. Eu quero deixar essa reflexão para você nesse dia de hoje. Aleluias, que Davi, ele foi se refugiar, fugindo do seu sogro, Saul, E a Bíblia diz que Saul perseguia ele, e ele estava num momento de aflição, na sua alma, desgostoso de espírito, endividado, cheio de problema. Não é diferente como eu e você nos dias atuais. E aí eu quero deixar essa reflexão para mim, para a tua história. Por que Davi na caverna de Adulão? Porque Davi percebe que ele está cheio de problema, ele está angustiado, ele precisa de solução, ele precisa de algo que mude a sua história. E aí a palavra vai dizer que quando Davi entra, aleluia, a sua família vai ter com ele, o seu pai, os seus irmãos, a tua mãe, todos vão ter com ele. E aí você imagina Davi num processo, um processo que alguém o persegue, alguém não acredita, alguém quer dar cabo da sua vida, alguém, aleluia, que viu ele vencer grandes lutas, que sobre da história dele, que ele venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante, vê que algo tem sobre a vida dele diferente, porque ele vence todos esses obstáculos, mas agora decide persegui-lo. Alguém que sabe que Davi, por ser menor em estatura, talvez alguém desprezado no meio de muitos, porque pela aparência, agora está vivendo um processo, se esconde numa caverna. E aí, no meio do seu processo, a Bíblia diz que mais alguém também vai estar vivendo o mesmo processo. A Bíblia diz que se encontra ali pessoas, querido, aleluias, que estão vivendo um processo como Davi na caverna. Pessoas que estão com problemas emocionais. Pessoas essas que se encontram num estado, aleluia, desgostoso. Pessoas que estão, queridos, endividadas e amarguradas de espírito. Sabe, você tem noção do que é isso? Está desgostoso. Está amargurado de espírito quando nada está acontecendo de bom. Só momentos ruins. Por exemplo, trazendo os dias atuais, nós estamos vivendo um período que tem muitas pessoas com depressão. E quem não entende no negócio vai dizer que é frescura. Quem não entende porque a pessoa está endividado, porque perdeu o emprego, ou porque está numa situação de aperto, vai dizer também que é frescura, não paga porque não quer, olha lá, é mau caráter. Nós sabemos que existe tantos tipos de pessoas, mau caráter e pessoas de bom caráter. Mas Davi é alguém que ele está num processo. Talvez ele não paga porque ele está tão corrido, ele está tão fugindo da situação para não fazer mal a ninguém. Ele só quer sair daquela situação. Ele só quer um momento para chorar, ele só quer um momento para se refugiar. E aí ele percebe que no processo dele tem mais muitas e muitas pessoas também no mesmo processo. E aí o que ele teve que fazer do processo dele, da dor dele? Ajudar pessoas. Ele teve que ser um governador, ele teve que ser alguém que direcionasse aqueles homens numa caverna. Então eu quero dizer para você meditar nessa manhã que, aleluias, no seu processo Deus quer te usar, no seu processo Deus quer te levantar, no seu processo Deus quer que você governe alguém para receber vitória.
A Bíblia diz que havia um homem, né? Aleluias, chamado Aimeleque, filho de Aitube. E esse homem também estava na caverna. E a Bíblia também vai dizer, aleluias, que também, não só como Aimeleque, também tinha Abiatar, também tinha, aleluias, os conspiradores na história de Davi, oh glória, que estavam lá. E a Bíblia fala que no meio desse processo, ele não está só. Havia muitas pessoas também no mesmo processo. Havia muitas pessoas também sofrendo. Mas o que Jesus traz para os dias atuais, para que eu e você, aleluia, entenda que esse processo não é para morte, mas é para que nós venhamos aprender com o Senhor. Aprender que o processo não é para perda, mas para amadurecimento. Por quê? Porque Davi lá na frente iria governar sim. Ele ia ser rei. Ele ainda não era, mas ele ia ser. Então ele precisava passar o processo para ver as coisas grandes que o Senhor iria permitir que ele estivesse na frente das guerras, das batalhas, de situações. E talvez nessa manhã o Senhor, ele, aleluia, ele traz para você uma palavra de conforto. Esse processo não é para te matar, essa caverna, esse deserto. É para que você perceba que tem providência. E através dessas dores, você terá estratégia para resgatar vidas. Interessante, querido, aleluias, que no meio, aleluia, de toda essa tribulação, Davi, ele para refletir e percebe que ele tem que socorrer. E aí ele percebe, querido, que tem alguém que crê no seu ministério. A Bíblia diz que sempre vai ter alguém que acredita no seu ministério. Mesmo que a multidão não acredita, vai ter alguém que acredita no seu ministério. A Bíblia diz que Abiatar, ele e a tua família sofrem e perde a vida. Eu não estou falando de pessoas que estão na sua vida, que comem no seu prato, que bebe, né, no mesmo copo, muitas vezes que você na sua casa, que cultua com você, que vai para a igreja, que ora com você, mas não acredita. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando de pessoas que darão a vida e acredita. Não porque você é santo e perfeito, não, mas é porque acredita que há um Deus que vela pela palavra e que fará com que o seu ministério se expande. Abiatar, uma amizade sincera que Davi conheceu nesse processo de dor. Eu estou falando de alguém que crê, aleluia, que o seu ministério vale a pena e diz: Davi, me ensina. Davi, me ensina a cultuar de verdade. Eu sei que ainda você não é rei, sei que ainda, né, você não tem tanta experiência, mas nesse processo você pode me ensinar algo. E aí Davi decide, né, ajudar aquelas pessoas que estavam no processo de dívidas, com a mente conturbada com tanto problema, amargurado de espírito, desgostoso, tanta situação. Talvez você está passando esse período, alguém acha que você não vai sair, aleluia, que você não vai viver promessa. Você vai viver promessa. Mas eu quero dizer para você, querido, nesta hora, que tem alguém que ora por você. Tem alguém que vela pela palavra do Senhor Jesus na tua vida. Abiatar foi uma dessas pessoas. Aimeleque foi uma dessas pessoas. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que a família dele morreu. Ele também pereceu por ele falar a verdade. Quando chegou na frente de Saul, quando Saul encontra com Davi, quando sai do processo da caverna e vai para fora, eles estão de frente com o inimigo. E a Bíblia diz